Olá, seja muito bem-vindo ao nosso curso de clareamento de cicatrizes. Hoje eu quero te ensinar um método inovador, indolor, não invasivo e é o único no mundo em que proporciona um resultado tão incrível desde a primeira sessão. Eu tenho usado esse método há exatamente um ano e um mês, para ser mais exata, e eu tenho visto a realização de sonhos. Eu tenho visto mudar a vida de muitas mulheres, tanto minhas clientes, que eu fiz o tratamento, que pôde ver ali, olha, olho nu, o clareamento das cicatrizes, elas se emocionam, elas indicam outras clientes e vi também a mudança na vida de muitas das minhas alunas, porque desde que eu comecei a usar esse método, estudei muito, me apaixonei, vi resultado desde o começo, então já coloquei esse método dentro do meu curso de bronzeamento. Hoje nós estamos ministrando este curso VIP único. Hoje você vai aprender tudo que você precisa saber para colocar em prática clareamento de cicatrizes, se tornar uma especialista. É importante falar, frisar aqui que apesar de ser um método tão inovador, que tem o resultado de fato desde a primeira sessão, é super fácil de aplicar. O custo é melhor ainda e a rentabilidade, o que você vai ganhar com este tratamento é impressionante. Então, papel e caneta na mão, é a hora da aula. Eu amo ministrar esse curso, eu fico muito feliz. Eu até recebi hoje mesmo mensagem de uma aluna minha que fez o curso tem menos de um mês e está tendo um super resultado. Sempre acompanho vocês ao término do curso, vocês recebem, claro, todo o meu suporte para tirar dúvidas e para contar ali como tem sido o dia a dia de vocês, como é emocionante você aplicar o tratamento numa cliente e ela se emocionar ali junto com você. Eu sou a Liliane Santiago, eu tô na área da beleza há 23 anos, sou muito feliz, realizada na minha área, vi muita coisa acontecer, vi muitos tratamentos chegarem, fazerem sucesso e, mais uma vez, tô assistindo aí, conhecendo esse tratamento há um ano e tô muito honrada de fazer parte dessa história. E eu quero, assim, que mais e mais mulheres conheçam, realmente é uma missão para mim. Vocês sabem que eu sempre digo isso, que a minha maior missão é ensinar o maior número de mulheres a empreenderem na área da beleza, porque foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida em relação à profissão. Eu sou apaixonada, sou muito feliz e grata, então eu quero colaborar, contribuir, compartilhar um pouco do meu conhecimento com vocês e contem comigo nessa jornada. Eu quero mesmo que vocês cresçam, eu quero mesmo ouvir as histórias de vocês dizendo que conquistaram seus sonhos, assim como eu conquistei um sonho de infância que foi fazer um cruzeiro, nada mais, nada menos, com o Belo. Tive a oportunidade de estar com ele, abraçá-lo, conversar. Era assim um sonho que eu jamais imaginei. Por que eu tô contando isso aqui dentro desse curso? Porque foi através desse tratamento. Esse tratamento que chegou ali na minha vida em outubro, em dezembro, com o valor ali que eu consegui arrecadar, que eu consegui fazer ali com esse tratamento, eu realizei esse sonho maravilhoso. Depois mostro fotos para vocês desse dia memorável. Então eu gosto de falar muito sobre isso. Estou há 23 anos na área, sempre com muita clareza, responsabilidade, sempre ministrei cursos. Eu acho que é importante dizer sim, desde o começo, desde os meus 18, 19 anos, eu já tinha os meus cursos e hoje vocês vão aprender muito sobre esse tratamento. Papel e caneta na mão. Quero dizer para vocês, a princípio, já para começar no primeiro módulo, quem é o nosso cliente ideal? Quem é a cliente e quais são as dores dessa cliente? Normalmente mulheres, a grande maioria, eu acredito 90% são mulheres, mas eu também
tenho clientes masculinos, consigo atender tranquilamente. Eles também têm um cuidado, autoestima, então cada dia mais se cuidando. Então acho importante quem tiver essa possibilidade, quem tem o costume de atender o masculino, é super tranquilo de atender também. Mas a grande maioria são aquelas clientes que investiram 10, 20, 30, 100 mil reais em cirurgias plásticas e depois se encontraram frustradas, tristes, decepcionadas, até mesmo algumas desencadearam uma depressão ao se olharem no espelho 6 meses, 1 ano depois e se encontraram com cicatrizes. Isso é uma coisa que eu acho que a gente não pensa muito na empolgação de fazer uma cirurgia plástica, porque realmente é um sonho, a gente não pensa muito, a gente vai lá e faz. E depois a gente vai correr atrás de tratamentos para clarear e a gente sabe que é muito difícil, são tratamentos caríssimos, longos, demoram mais de 1 ano e às vezes não tem resultado, as clientes ficam frustradas com o tratamento. Então ela já investiu uma grana altíssima na cirurgia e depois em tratamentos, então elas ficam desacreditadas. E inclusive no curso eu vou ensinar como vocês tirarem essa crença limitante, essa crença que o tratamento não vai ter resultado. Vou ensinar vocês, podem ficar tranquilas. Então uma cliente que tem esse problema, que procura até tatuadores para cobrirem as cicatrizes. Tem uma aluna que ela procurou um tatuador para fazer uma camuflagem e ele cobrou 11 mil reais. Eu sei que dá para cobrar até muito mais que isso, não desmerecendo o trabalho deles, jamais, porque eles usam muita técnica, colorimetria e é um trabalho extremamente delicado. Mas muitas pessoas não vão ter grana para pagar e não vão acreditar ou não querem sentir aquela dor de novo. Já tá ali, né, de saco cheio por conta de toda a recuperação, todo o investimento, toda a demora da cirurgia, ainda vai se submeter a um tratamento ali, praticamente uma tatuagem para remover uma cicatriz. Muita gente não quer e não quer investir mesmo. E aí essa aluna, se não me engano o nome dela é Cris, ela ficou super feliz, porque no curso ela não sabia que ela ia aprender esse método também e eu ensinei para ela, foi incrível. E ela tá fazendo o tratamento dela e tá muito feliz, inclusive se eu encontrar fotinhos dela aqui eu posto aqui para vocês também. Então, vocês já sabem como funciona o tratamento, já sabem que é um tratamento único, indolor, com custo maravilhoso, já sabem que eu sou uma apaixonada pela área da beleza, elevar a autoestima das mulheres, amo a minha missão. Agora vamos ao que interessa. Você já sabe quem é sua cliente ideal, é aquela cliente que fez o investimento e também clientes que sofreram acidentes. Eu já tive clientes que tiveram acidentes de moto que lesionou toda essa região, fez um buraco e tudo mais. E na primeira sessão a gente já teve um mega resultado. E também as clientes de cicatrizes roxas ou vermelhas. São clientes que não tiveram culpa, né? Não foi uma escolha aquela mancha, aquele incômodo, aquela estria. E elas também se incomodam muito. Muitas, quando vêm fazer o bronze, já falam, eu nunca fiz o bronze por vergonha. Eu tenho vergonha de ficar pelada na frente do meu esposo. Isso acontece muito, né? A gente que trabalha com mulheres, nós sabemos o quanto a autoestima, se olhar no espelho e não se reconhecer mais, é triste. Então, este normalmente é o nosso público. Tem também as meninas e rapazes que têm manchas de foliculite no corpo inteiro, nas costas. A gente só não aplica o produto no rosto, mas aqui para baixo é um... E é muito importante que a gente saiba como ocorre o processo de cicatrização, já que a gente vai trabalhar com clareamento de cicatrizes. Assim que a nossa pele é agredida, sofre um corte, imediatamente o nosso corpo inteligentíssimo, que é
já começa a produzir ali vasos sanguíneos, então aqueles microvasinhos que é possível visualizar até em lupa, com lupas, né? Se você tiver uma lupa, você consegue visualizar ali. E aí o nosso organismo começa a trabalhar, só que aquela cicatrização, para fechar a cicatriz, o corte, não consegue deixar uniforme. A pele não vai ficar bonitinha assim. Aí, então acaba sendo uma coisa desordenada, acaba acontecendo uma cicatriz, um fechamento da ferida de forma desordenada e às vezes fica, a maioria das vezes fica grosseiro, não fica uniforme e fica muito mais escurecido. Até porque 80% da cicatriz são novos vasos sanguíneos e 20% melanócitos. Então, por isso que ficam escurecidos e grosseiro. Não fica uma coisa uniforme, aquelas novas plaquetas, novos vasinhos. E é possível visualizar aquilo. Então, a gente espera esse processo de cicatrização e aí 6 meses, 1 ano depois nós podemos, fazendo avaliação, avaliando caso por caso, podemos começar o tratamento de clareamento da nossa cliente. E parece até mágica, né? Eu sempre falo no curso, nossa, é mágica isso? Como assim? Já pesquisei tanto para clarear minha cicatriz e não consegui? Na verdade, o grande diferencial do Cicatriclear, do método e tudo mais que foi desenvolvido, é primeiro que é um produto de extrema qualidade e tem nanopartículas, é uma medicação. Então, assim, todas as pomadas que são medicações, elas têm nanopartículas, então é mais fácil para permeação da pele. Um outro produto, um creme, uma parafina, não tem a capacidade de permear onde é necessário para que haja um clareamento, certo? O Cicatriclear, por ser uma medicação, alta tecnologia, consegue permear ali onde ele precisa e com os componentes que eu já vou falar para vocês, e com esses componentes consegue ir até a camada onde está ali os vasinhos. Lembra que eu falei para vocês que 80% das cicatrizes são vasinhos? Então ele consegue ir ali nos vasinhos, nos melanócitos e clarear. Então não é mágica, é tecnologia. E além de tudo isso, a tecnologia, o método que nós utilizamos, que usa a luz UVA como carreador, como um veículo para permear melhor ainda a pele. Então, é um método extraordinário. Por isso, nós temos em tantos clientes, tantas pacientes, de 30% a 70% do clareamento na primeira sessão. É extraordinário, é apaixonante, não tem como não se apaixonar por esse tratamento. A composição. Falei aqui para vocês que eu ia contar um pouquinho. Se você pegar o produto, lá tem toda a composição. Termos mais técnicos, talvez a gente não entenda, as pessoas mais leigas não entendam, mas eu acho importantíssimo dizer que tem esclerosante, que é um ponto, eu acredito que seja o principal, porque ele consegue diminuir os vasinhos. Isso é um ponto importantíssimo. Clareador de melanócitos, vasodilatador, inibidor de melanócitos, e esse inibidor, ele age durante 1 semana, ele é super forte. Por isso que a nossa aplicação tem que ser somente ali na cicatriz, tá? Vou falar sobre a aplicação com vocês. Vou demonstrar, vamos ter modelo, mas é importante aqui já deixar bem claro. Digamos que essa tatuagem minha seja uma cicatriz. E aqui é o meu aplicador, certo? Então, você só pode aplicar onde tá pretinho. Então, ali, muita paciência. É uma forma tão fácil, é um método, é um serviço tão fácil, prazeroso de fazer. Você vai ali aplicando, conversando com a cliente, é tão simples. Então, assim, já que é tão simples, vamos fazer com capricho, com a mão firme. Vamos aplicar somente ali na região escurecida e não ultrapassar. Não vamos fazer aquela aplicação assim, ó, de qualquer jeito. Por quê? Já que ele tem
um inibidor de melanócitos vai clarear a pele, imagina ele uma semana agindo na pele. Então, se eu aplicar de qualquer jeito e pegar aqui onde não tem cicatriz, vai clarear aquela área ali. E a cliente não quer isso, ela quer uma pele uniforme. Ela tá te procurando, você é uma especialista e ela quer uma pele uniforme. Por isso, uma aplicação com muito cuidado é extremamente importante. Então, nós temos vitamina E, ácido hialurônico, que é incrível, a gente sabe que na área da estética nós usamos muito, entre outros componentes. Mas é importante, de repente, a sua cliente pergunte, ou no momento que você está fazendo ali o seu marketing, você falar sobre isso. Eu falei já de cuidado na aplicação, e agora eu quero falar para você sobre precificação, que é um tema extremamente importante que as minhas alunas sempre perguntam. Eu costumo dar uma dica valiosíssima que eu aprendi com uma outra profissional excelente, que está se dando muito bem, que é a Mirtz. Ela está se dando muito bem com esses tratamentos, tá ganhando muita grana, tá fazendo muita cliente feliz, saindo de lá sorrindo, e ela deu uma dica incrível, que é a gente cobrar por centímetro. Então, você pode cobrar de 10 a R$ 25 por centímetro. Eu acho R$ 25 ok. Até porque eu tenho certeza do resultado do produto. Eu acho já, assim, muito barato R$ 25. Mas só para vocês terem uma noção, o produto, ele tem 15 gramas e você consegue fazer 900 centímetros com ele. Então, você imagina o quanto que ele é rentável, quanto que você consegue lucrativo, quanto ele é lucrativo para você. E, em primeiro lugar, que eu sempre vou ressaltar aqui, quanta gente você vai fazer feliz, realizar o sonho de tantas mulheres. Que eu de verdade acho que é uma missão principal. A gente vai lucrar muito com isso, mas lembrando que você está fazendo muito bem. Lembre-se disso. Quando você está oferecendo esse serviço, vendendo, você está ajudando. Não fique pensando que você está cobrando caro, porque primeiro você está estudando, buscando conhecimento, se atualizando, que já está de parabéns, merece ganhar muito por isso. Você está trazendo um produto inovador, um método que não tem nem fora do país. Então, assim, não pensem, eu vou cobrar baratinho. Não façam isso, tá? Outro ponto que eu gosto de falar é justamente sobre isso, vendas, uma excelente avaliação. Por exemplo, quando o cliente entrar em contato com você, eu entendo que muitas clientes não têm tempo. Eu mesma tenho pouquíssimo tempo e o nosso tempo é valioso, a gente tem que valorizar também o tempo da nossa cliente. Mas, se possível, peça para ele ir até o seu espaço. E chegando lá, você vai fazer a avaliação dele com todo cuidado. De preferência de jaleco, de luvinha, vai higienizar aquela área da cicatriz, vai tirar foto, se tiver ring light, coloca aquela luz, faz todo um charme. Que você está enganando o cliente? Não, tá parecendo até aquele meme, né? Vai enganar o cliente? Não, você não está enganando, mas você está fazendo uma avaliação personalizada, conversando, dando atenção. Você vai ver ali que a cliente vai se identificar muito mais com você, dando atenção, confiando mais em você, vai te contar a história. Nós temos uma outra mentora maravilhosa, master, que é a Natasha, que ela contou que uma cliente dela sofreu uma facada. Então, assim, ela vai desabafar até coisas desse tipo com você, ou vai te contar como foi a experiência da cirurgia plástica. Ela vai contar, vai falar que era o sonho, não era o sonho, ou casos de mulheres que tiveram câncer. Olha, então, assim, este atendimento faz toda a diferença. Essa forma de atender faz toda a diferença. Então, de preferência, faça avaliação lá na sua clínica, no seu espaço, no seu estúdio. Tenha uma salinha reservada para isso, tira foto e explica para ela. E aí você vai medir e vai conseguir passar para ela. De preferência, feche pacotes. Sempre fala, olha, você vai ver uma pele muito mais escurecida, você vai aprendendo a avaliar.
ou menos escurecida, ou foliculite que sai mais rápido, você vai falar para ela ali, ó, isso aqui você consegue com umas 3 sessões. Vamos fechar o pacote de 3 sessões? Aí, se precisar, você fecha mais. Você conversa, né? Vai explicando para ela como funcionam os pacotes. E aí, você fechou ali. Caso ela não consiga ir até o espaço, obviamente, você vai pedir uma foto. E aí, você vai falar, ó, 25 reais por centímetro, mas normalmente elas vão. Em último caso, ela foi ou ela já é sua cliente, tem a cicatriz, não quer fechar, não tá acreditando, aí você vai falar para ela, então você vem aqui que eu vou te dar 1 centímetro de presente para você ver o resultado. Eu já fiz isso nas minhas primeiras clientes. Eu lembro que a primeira cliente, não vou conseguir lembrar o nome dela agora, mas eu lembro assim, nitidamente aplicando ali na região da estria e ela ficou apaixonada, me traz outras clientes. É impressionante. Realmente a gente tem um privilégio de poder trabalhar com esse tratamento agora com um custo tão bom, acessível para nós, porque eu, como bronzeadora, nunca imaginaria que eu teria acesso a um tratamento tão bom. Eu acho, no meu pensamento, eu acreditava que só um médico mesmo, um dermatologista, e olha lá, que conseguiria fazer um tratamento desse. Então, eu me sinto muito privilegiada mesmo, honrada, muito grata por poder trabalhar com isso. Então, posicione-se, saiba vender. Outro ponto importante, depois de fazer a avaliação, a gente sabe já que só é somente em cicatrizes, estrias vermelhas, estrias roxas, estrias brancas não dá. Sabendo aplicar muito bem, no rosto não dá, melasma não dá, manchas de hormônio não dá, clareamento íntimo também não vai funcionar, porque são hormonais, então vai voltar, certo? Então, tirem foto do antes da aplicação, depois da aplicação, conversem muito com a cliente. Na nossa apostila, tem o POP de atendimento, tem ficha de anamnese. Quem tem foliculite, eu falei, né, nas costas, no corpo inteiro, pode aplicar, tem um resultado incrível, eles amam. E manchas de espinha nas costas. Um ponto importante a dizer que se tiver assim a pele agredida, ferida, não pode aplicar por conta do corticoide, certo? Que é onde a gente vai entrar agora já nas contraindicações. Então, lembrando que as contraindicações são feridas abertas, pode ser até quando tá machucadinho a espinha ou qualquer outra situação de feridas abertas, não pode ser aplicado por conta do corticoide. Menores de idade não pode aplicar por conta da luz UV, porque nós fazemos a aplicação do produto que eu vou fazer com vocês, vou fazer em modelo, e aí a cliente vai ficar na máquina. Nós aplicamos, higienizamos com adstringente, que pode ser até aquele leite de colônia, aquele baratinho, maravilhoso da vovó, leite de rosas, de colônia, lembram? Então, você vai higienizar muito bem, vai fazer a aplicação somente na área escurecida, vai fazer o tempo de máquina de acordo com o fototipo e o equipamento. Tem alunas minhas que têm equipamento que fazem bronzeamento em 12 minutos. E tem alunas minhas que têm o paredão, que aí vai um pouco mais, mas lembrando que o que manda realmente é o fototipo. Se for uma cliente bem branquinha, menos tempo. Aí depois que você finalizou a aplicação, que já agiu, a cliente vai descansar 30 minutos com o produto ainda agindo e só depois você vai remover com um lencinho umedecido ou com algodão e água, que eu até prefiro, e mostrar para ela. E aí você vai entregar os cuidados para ela. Então, assim, só para deixar bem claro as contraindicações: lactantes, quem tá fazendo uso de ácido no rosto, porque não pode fazer o bronzeamento, medicações fotossensíveis como o Rakutan, entre outros, medicação que contém sulfa, porque mancha, deixa o corpo. O problema não vai ser o Cicatriclear, mas o problema vai ser que vai deixar manchinhas como se fosse ferrugem no corpo. Quem fez micropigmentação na cicatriz não vai funcionar também, porque ele não remove aonde tem tatuagem, ele não remove pigmentação artificial. Quem fez depilação a laser vai depender. Tem equipamentos de depilação a laser que já pode fazer o bronze no mesmo dia.
e tem outros que tem que esperar 30 dias. Quem vai dizer é a profissional que fez a depilação. Em estrias brancas, como eu já falei, não pode fazer, não funciona. Quais as intercorrências que podem acontecer? Má aplicação, né? Como eu já havia dito, se aplicar de qualquer jeito, vai acontecer de clarear onde não deve clarear. Com o tempo dá para arrumar? Dá, mas a gente é especialista e a gente não vai deixar isso acontecer. A lista de material, eu vou mandar por escrito para vocês no grupo, mas eu também quero falar aqui já para vocês. A gente usa aquele pincelzinho descartável de delineado de olho, que é super baratinho, vem um saquinho, ele é bem fininho, ele é excelente para aplicar, ele não vai absorver produto, então não vai ter desperdício, fácil de aplicar, levinho, descartável, touca, de preferência luva, máscara, para mostrar o quão você é profissional e cuidadosa. Cotonete para remover, batoque, que é aquele anelzinho de cílios que a gente usa para fazer cílios, batoque descartável para colocar a gotinha do produto ali. E leite de colônia, que é para higienizar, como eu falei, que é um adstringente. Depois de tudo isso, você já entendeu quem é o seu cliente, você já entendeu como vender, como precificar, você já entendeu que o tratamento é exclusivo, que não é todo lugar que tem, que é único no mundo, que tem um resultado incrível. Você vai fazer um marketing de responsabilidade, você vai fazer... Não é um marketing de um dia só não, né, gente? Vocês sabem que eu sou super marqueteira, meu marketing é honesto, claro, que eu não vou ficar contando história aqui, conversa fiada, mas é um marketing de repetição, né? Então, vocês vão sempre estar ali, vocês vão falar nos stories, vocês vão falar no Reel, no TikTok, nos status, vocês vão divulgar, vocês vão fazer panfleto, tudo isso eu faço, por isso eu estou falando para vocês. Então, falem sempre sobre isso, nós vamos disponibilizar no grupo, no nosso grupo, eu vou disponibilizar material para divulgar, podem usar as fotos ali, vocês estão liberadíssimas para utilizarem as fotos. Nós estamos no momento que a mulherada tá no projeto verão, então ela quer deixar o corpinho bonitinho para poder ir pra praia, então dá tempo de fazer, tá? Eduque o seu cliente, converse, explique como funciona, teremos todo o suporte para te ajudar nisso. Outro ponto importante que eu vou ter lá no grupo, eu vou mandar para vocês, que é os cuidados pós. Qual que é o cuidado que a cliente tem que ter depois que ela finalizou, ficou toda feliz, chorou, te abraçou, vai divulgar você para todo mundo? Você vai explicar para ela, olha, agora você precisa ficar 10 dias sem tomar sol, 10 dias hidratando a sua pele com Bepantol, 3 vezes ao dia, você pode até dar de brinde para ela no potinho com a sua logo, ou não, dependendo do pacote que você fechar. Bepantol é super baratinho, então a sua cliente, ela tem que hidratar a pele 3 vezes ao dia. Por que com Bepantol? Porque a molécula é pequenininha e vai hidratar profundamente a pele. E você pode fazer também, você mandar fazer na gráfica ou você fazer um receituário com os cuidados. Assim como a gente tem aqueles cuidados de cílios ou pós-bronze, você faz também, olha, não toma sol, nananã. E se ela fez um pacote com você de 3 sessões, a primeira sessão ela vai aguardar 10 dias e volta, ou no máximo 35 dias, é um tratamento, então ela tem que ter um tempo para voltar. Então, esses são os primeiros tópicos que eu queria falar com vocês, e nós teremos uma modelo, vou gravar para vocês aplicando, mas desde já mando para vocês estudarem, depois a gente vai ter provinha e certificado, e contem comigo nessa jornada, espero vocês no grupo, um beijão!